Lucas capítulo 15, a partir do verso 8. Você pode acompanhar aqui no telão atrás ou aí na sua leitura. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia ou a lamparina, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Quantos podem dizer amém? Quem teve o privilégio de ser achado por Deus? Quem teve o privilégio de ser essa dracma perdida e o Senhor te buscou e te encontrou? Levanta as mãos e fala: obrigado, Senhor. Fala: obrigado, Jesus, porque o seu amor te levou a me encontrar. Eu não nasci em berço evangélico. Minha esposa vai estar ministrando amanhã também. Ela não nasceu em berço evangélico. Muitos tiveram o privilégio de nascer em berço evangélico. Eu nasci em família cristã, mas não era evangélico. E na minha adolescência o Senhor me alcançou através de um grupo para-eclesiástico. E depois eu conheci a Fonte da Vida, que era a comunidade cristã, e depois se tornou a Fonte da Vida. E como eu fiquei maravilhado de descobrir quão grande é o amor de Deus. Na adolescência eu não conhecia o amor de Deus. Eu tinha religião cristã, mas eu não conhecia Jesus. Mas Jesus veio e me encontrou. E alguém falou: você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu falei: como é que eu faço? Ele falou: não, repete uma oração. E eu repeti a oração. E depois dos primeiros passos, eles me acompanharam na igreja. E nós vimos quão maravilhoso é o amor de Deus. Irmãos, nós somos como essa dracma perdida, que o Senhor encontrou. Tem outras pessoas ainda que estão ali fora, que ainda não estão nos templos, que ainda não conhecem o Senhor. E eles também, o Senhor está procurando essas pessoas. Eu acho impressionante nessa parábola, a primeira coisa: a dracma tem valor na mão do seu dono. Se ela está perdida lá, ou num canto, ou numa gaveta, quem já perdeu algum recurso? Quem já guardou algum recurso financeiro tão bem guardado que depois você não achou ele? Quem já? Aí se passou 6 meses, se passou 1 ano, você foi fazer uma limpeza geral, né? Uma manutenção ali, e de repente você abre aquela Bíblia antiga que você trocou pela nova, e lá tem uma quantia. Você abre aquela gaveta e lá tem uma quantia. Lá escondidinha, guardada, ela não tem valor, mas na sua mão ela tem valor. E o valor que a dracma tem é o valor que está agregado a ela, porque tem alguém que a valoriza. Pois eu quero dizer para você hoje à noite: se você está fora das mãos de Deus, nós perdemos o valor. Mas quando nós estamos na mão de Deus, nós temos um valor muito grande, um valor muito precioso para Deus. E Deus nos buscou, e Deus nos encontrou. E eu e você temos que entender que o valor que nós temos não é pelo que nós somos, não é pelo que nós fazemos, não é pelos nossos dons, não é pelos nossos recursos financeiros, não é pelos nossos talentos. Ou o valor que nós temos é o valor agregado, porque Deus nos ama, mesmo que nós estejamos abandonados, mesmo que nós estejamos perdidos, mesmo que nós estejamos abatidos, mesmo que nós sejamos rejeitados. Você tem valor para Deus, eu tenho valor para Deus, e eu tenho que entender esse valor, e eu tenho que agregar esse valor. Fala para o seu irmão: você tem valor para Deus. Você vale muito. Fala: você é precioso. Levanta as mãos agora e fala: Satanás, toda vez que você lançou contra a minha vida uma mentira,
para me diminuir, para me desmerecer diante das pessoas. Eu declaro esta noite: o meu valor vem de Deus, vem do Senhor, e este valor é tão precioso que Jesus derramou o sangue para me comprar. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Eu e você temos valor, porque nós fomos encontrados. Satanás tentou nos afastar de Deus, o pecado nos afastou de Deus, mas Deus veio atrás, Ele enviou Jesus, o sangue dele nos comprou, nos purificou, nos resgatou, e hoje nós temos um valor maravilhoso. O valor que eu e você temos, volto a repetir, não é por quem eu sou, não é pelo sobrenome que eu tenho, não é pelas posses que eu tenho, não é pelos talentos que eu e você temos. O valor que nós temos é porque Deus ama, e isso nos leva a ter um valor imenso. Fala para o seu irmão: Deus te ama. Não deprecie a sua vida, não dê ouvido a Satanás. Olhe para mim, não dê ouvido à sua alma quando ela está abatida, não dê ouvido às suas emoções quando você se sente rejeitado, ou quando você cometeu um erro e às vezes você pensa que você perdeu o valor. Você é precioso para Deus, eu sou precioso para Deus, e é isso que traz valor para nós. Que essa verdade possa ficar clara em nosso coração. É claro que nós vamos expressar os talentos, os dons, é claro que nós vamos fazer a obra de Deus, mas o que agrega valor em nós não é o que nós fazemos, é o amor que Ele tem por nós. E Ele te buscou, e Ele está cuidando de você, e Ele está cuidando de nós, e esse valor é algo tremendo. Satanás tem que respeitar. Você declara a sua alma, você declara o seu coração: eu tenho valor, porque Deus me resgatou, porque Deus me encontrou, porque Deus me ama, independente do meu sentimento, independente das circunstâncias da minha vida. É o amor de Deus que agrega valor na minha vida. Amém? Amém. Quem pode ser amém? Amém. Quem é grato ao Senhor? Se você e eu entendemos o valor como nós temos entendido, e aquele jovem, o filho pródigo, entendeu o valor que ele tinha. A palavra diz que ele saiu de casa e ele gastou tudo em uma vida profana, uma vida ímpia, uma vida impura. Quando ele perdeu as posses, quando ele perdeu talvez os talentos que ele tinha, ele foi rejeitado, e a palavra diz, Lucas capítulo 15, a partir do verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar da alfarroba que os porcos comiam. Esses porcos, eles simbolizam os demônios. E os demônios querem que eu e você percamos o senso de valor que nós temos para Deus, e desperdiçamos a nossa vida comendo a comida dos porcos, vivendo uma vida impura, uma vida debaixo do cativeiro das trevas. Mas a palavra diz, olha, ele se agregou a um dos cidadãos, e ele mandou, olha, vai comer, guardar os porcos e comer da alimentação deles. E ele desejava fartar-se daquela comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quando nós entendemos como Deus nos ama, nós nunca vamos permitir Satanás nos levar a ficar comendo a comida dos porcos.
Quando vem aquele sentimento, quando vem aquela tentação, quando vem aquele sentimento depressivo, aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de incapacidade, e você às vezes está frustrado com você mesmo, você lembra que Deus te ama, e você renova a sua força, você renova a sua coragem, você não vai ficar ali mendigando, você é filho do Deus Todo-Poderoso, você é príncipe de Deus, você é ungido de Deus, na casa de Deus tem fartura para você, na palavra de Deus tem fartura para você, tem fartura para sua alma, tem fartura para sua mente, tem fartura para sua família. Não fica debaixo do açoite de Satanás, não fica debaixo da mentira de Satanás. Deus está falando: eu te amo, você tem valor. Toma uma posição, sacode o pó, levanta e assenta à direita do Pai com Cristo Jesus. Nós temos que apropriar disso, nós temos que crer nisso, nós temos que mentalizar isso, nós temos que interiorizar isso no nosso espírito. Porque mesmo dentro da igreja, com muita propriedade, ouvimos uma palavra da Bispa Rúbia e do apóstolo, e a Bispa Rúbia falou sobre a ovelha perdida é o que está fora da igreja, e a dracma perdida é o que está dentro da igreja, mas não sabe o valor que tem para Deus. Que revelação maravilhosa. E aí Deus me falou: olha, você tem valor. Meu irmão, não aceite o inimigo te depreciar. Não aceite as circunstâncias da sua vida te depreciar. Humilhe-se diante de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não fomos criados para viver debaixo de sentimentos de depressão, de frustração ou debaixo dos prazeres da carne. Nós fomos criados para expressar a glória, a santidade, a alegria, a vida de Deus. Isso depende de nós entendermos quão Deus nos ama. Uma outra coisa interessante é que ela tinha 9 e ela perdeu uma. Tem 9 e perdeu uma? Ah, é só uma. Será que não poderia ela falar assim? Não, é só uma dracma, eu ainda tenho 9. É outra coisa preciosa que nós vemos nessa parábola. Deus te ama individualmente. Para Deus nós não somos milhares. Nós somos milhares, mas nós somos único. Quem é grato a Deus por isso? A palavra diz que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás da perdida. A palavra diz que ela guarda as 9 ali na sua casa e ela vai atrás da perdida. Esse é o coração de Deus, essa é a visão de Deus. Enquanto tiver alguém perdido, alguém que está fora da revelação do amor dele, o amor dele está impulsionando a igreja, o amor dele está impulsionando para que aquela pessoa seja achada, para que ela seja encontrada. Nós somos únicos para Deus. Fala para o seu irmão: você não é mais um. Olha para mim, tem centenas de pessoas aqui. Na nossa conferência vai ter milhares de pessoas. Mas se você não estiver lá na sua cadeira, o Senhor vai sentir falta de você. O Senhor quer você reconhecendo o amor dele por sua vida. Fala para o teu irmão: tu não é dispensável para Deus. Para Deus você é único. Quem é grato? Levanta as mãos. Tem tanta coisa para te jogar para baixo, não é? Quem teve uma notícia ruim esses 2 meses? Quem teve uma situação que você se sentiu desvalorizado? Meu irmão, então levanta as mãos e fala: para Deus, eu sou especial. Fala: para o amor de Deus, eu sou único. Ele tem milhares de adoradores, mas ele sente falta de mim. Fala para o seu irmão: domingo que vem tu está aqui. Quem vai estar aqui domingo que vem? Quem vai estar aqui as 2 semanas por semana? 2 vezes por semana? Quem vai estar na fonte? Deus sente falta de você. A bispa ali.
Nós já trabalhamos juntos na igreja há 35 anos, né, beijo? E ela está dando sinal ali para mim. Domingo que vem é a ceia, irmão. Ceia. Eu costumo falar, faltar o culto já é ruim. Tomé faltou o culto. A coisa estava pesada, Jesus tinha sido crucificado, sepultado. E Pedro falou, vamos todo mundo para o culto. Aí Tomé falou, não vou não. Quem que apareceu no culto? Jesus ressurreto. Oh meu Deus. Quem não quer perder aquilo que Deus está fazendo nos cultos da fonte da vida? Aí eu costumo falar, faltar culto domingo já é ruim. A faltar a ceia já é pior ainda. Fala para o irmão, domingo que vem estamos aqui. Fala, Deus sente falta de você. E Ele vai tocar o pastor para te ligar. Ele não vai te dar bronca. Ele vai falar, esse culto foi maravilhoso, irmão, senti a sua falta. Mas o próximo você vai ver Jesus ressurreto. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Nós descobrimos que o Senhor não se satisfaz com a nova, Ele foi atrás da perdida. Ele ama todos e esse amor é que gera valor para nós. Agora, quando nós reconhecemos que nós temos valor para Deus, que nós somos filhos de Deus, a palavra diz que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós reconhecemos que tem valor para Deus, somos filhos de Deus, aí nós vamos liberar os nossos talentos. Essas 3 coisas que eu quero deixar claro na sua mente. Primeiro, é que nós temos valor para Deus. Segundo, é que Deus nos deu dom e talentos. Quando nós resgatamos o valor que Deus nos deu, nós começamos a renovar nossa mente, renovar nosso espírito. Nós começamos a ver na palavra que Deus nos deu os dons. Efésios capítulo 4 fala que o Senhor desceu aos lugares inferiores da terra. Ele resgatou os homens e Ele lhes deu dons. Aí Deus te ama independente dos dons. Mas porque Deus te ama e porque eu reconheço que Deus me ama, o que vai acontecer? Eu vou resgatar os dons. Romanos capítulo 12 fala que Deus nos deu talentos. 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4 fala que Deus nos deu os dons. Os dons que estavam lá abandonados, dons que Deus te deu para servir o Senhor, para servir a igreja dele, para abençoar a sua geração. Oh meu irmão, Deus levantou Davi, e Davi entendeu o amor de Deus, e Davi abençoou a geração dele. Deus levantou Moisés, Moisés entendeu o amor de Deus, e Deus usou Moisés para abençoar a geração dele. Pois eu quero te dizer, Deus está usando a sua vida, Deus está resgatando o seu valor, Deus está liberando você de toda timidez, de todo medo, de todo engano. Por mais desprezado que você já foi, você tem dons, você tem talentos, e você vai abençoar a sua igreja, a sua geração, através desses dons. Eu e você vamos abençoar através desses dons. Eu era tímido, agora você não é tímido, você é ungido de Deus, tem autoridade de Deus na sua vida. Deus quer te dar esse entendimento. Eu e você temos que agora, na casa de Deus, na presença de Deus, fazendo tudo para Ele, para o louvor dEle, para a glória dEle, resgatar esses dons. Se você estiver anotando, Efésios 4, 7 a 8, Romanos 12, de 13 a 8. Se nós entendemos que temos valor para Deus, se nós entendemos que Deus nos deu dons para abençoar a nossa geração, e se nós colocamos esses dons e esses talentos debaixo da unção do Espírito para o propósito de Deus, vai acontecer conosco que Deus disse para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo.
E Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos que liberar os nossos dons para servir a igreja, para abençoar os irmãos, seja na pregação, seja no louvor, seja no ensino, seja no servir, seja em qualquer área, na consolação, o dom de exortação, seja nos dons espirituais de Coríntios 12, nós temos que liberar os dons na igreja, debaixo de autoridade, e isso vai tocar a nossa geração. A glória de Deus se manifesta. A dracma perdida foi achada. A dracma perdida foi purificada pelo sangue de Jesus. A dracma perdida começou a andar um caminho de santidade. A dracma perdida começou a apropriar das promessas da palavra, daquilo que a palavra diz que Deus nos deu. E ela começou a servir a Deus na igreja. E isso há uma explosão de milagres, de fé, de celebração. Eu retrato isso, esse sentimento de ser propriedade de Deus. Olha o que diz: esse sentimento de estar sendo amado por Deus, de estar sendo comissionado por Deus, de estar sendo revestido da autoridade de Deus na sua igreja. Primeiro, você vai vencer todos os demônios que te humilharam. Quem crê nisso? A palavra diz que você vai virar o jogo. Se o espírito maligno, ele entrou na sua casa e ele humilhou a sua família, seja miséria, seja vício, Deus te levantou, Deus te purificou, Deus te fortaleceu, e esse espírito maligno não vai tocar nem a sua vida e vai sair da sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós temos que começar a apropriar dessa verdade. Paulo, zeloso pela religiosidade, ele perseguiu a igreja, ele martirizou os cristãos. Mas a palavra diz que um dia Paulo encontrou com Jesus. Jesus falou: Paulo, por que me persegues, né? E aí Paulo, meu irmão, minha irmã, se tornou um apóstolo e foi um grande edificador da igreja. As pessoas falavam: aquele Paulo que nos perseguia, agora ele está pregando, ele está evangelizando, ele está estabelecendo as igrejas. Por quê? Porque Deus virou o jogo. E eu quero te dizer, reconheça o valor que você tem para Deus, valorize aquilo que Deus te deu, resgate os dons, os talentos que Deus te deu e comece a servir a igreja no propósito de Deus. Oh, meu irmão, comece a servir a casa de Deus no propósito de Deus, e Deus vai te levantar, e Deus vai te fortalecer, e aonde você foi envergonhado, você será tremendamente honrado. 1 Pedro 2, verso 9. Olha o que diz a palavra aqui. É esse sentimento que eu tenho de ser uma dracma perdida, que foi achada, que foi santificada, purificada, e está renovando os dons e talentos para servir a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem pode aplaudir o seu bem forte? Você imagina aquela mulher aflita, ela falou: olha, fica aí as 9 dracmas, eu perdi uma, cadê a minha dracma? E vai a casa para cá e vai a casa para lá. Ô meu irmão, eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Deus tem zelo por você, Deus tem cuidado por você, nós pertencemos a Deus. Quem guarda os seus pertences com muito carinho? Quantos homens gostam do carro? O homem gosta de carro. Quem gosta do seu carro, guarda o seu carro com muito carinho. Amém? As mulheres gostam de quê, bispo? Muita coisa. Quantas mulheres guardam os seus pertences com muito carinho? Quantos pais amam os seus filhos? Quantos pais falam assim: pode tocar em mim, mas não pode tocar no meu filho, que eu viro um leão.
Fala para o seu irmão, teu Deus vira um leão. Quando o diabo quer tocar em você, Deus está atrás de você. Deus está falando, meu filho não acredita, meu filho não entrega o seu manto branco, não entrega a sua vida, sai debaixo dessa frustração, sai debaixo desse jugo, vem me servir, vem me adorar, vem colocar os teus dons, vem colocar a tua vida no meu propósito, e você vai realizar grandes coisas. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito: proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Oh, que coisa preciosa! Eu vejo isso nas palavras de Paulo. Abre comigo lá em Atos, capítulo 27, verso 23. Lá no meio da tempestade, o apóstolo Paulo falou: porque esta mesma noite, no meio da noite, que representa a tribulação, você está passando por uma noite, um diagnóstico, conflito familiar, uma pressão financeira. Na noite, teu Deus ainda te ama. Na noite, teu Deus ainda quer falar contigo. Mesmo na noite, Deus não te abandonou. E ele falou: um anjo de Deus, de quem eu sou. Paulo falou: eu era perdido, mas agora eu tenho dono. E eu posso estar no meio da tempestade no mar, eu posso estar com o Império Romano contra mim, eu posso estar com religiosos judeus contra mim, mas eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que zela de mim, eu tenho um Deus que cuida de mim. O Deus de quem eu sou. Pergunta ao seu irmão: de quem você é? Você é de Deus? Então Deus vai cuidar de você. Quem quer chegar para as mentiras de Satanás, quem quer chegar para os temores, falar: ouça temor, ouça Satanás, eu sou de Deus. Se você tocar em mim, você está tocando no ungido de Deus. Por isso eu declaro: sai da minha vida. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? O Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Fala: dons, propósito, talentos, propósito. O apóstolo Paulo fala: não só sou de Deus, como eu estou comissionado por Deus e eu sirvo a Deus. Ele me disse: Paulo, não temas. E eu quero terminar nesse verso. Você não precisa temer. Você que reconhece o valor que você tem para Deus, você reconhece que é de Deus, e você que serve a casa de Deus, o Senhor é contigo. Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. E vocês sabem, né? Que o Apolo profetizou, aconteceu. Foram parar na ilha. Chegou na ilha, Paulo foi picado por uma serpente, mas o veneno foi neutralizado. O veneno da serpente é neutralizado quando você está perto do fogo de Deus.